O domingo finalmente chegou. O silêncio ensurdecedor que pairava sobre aqueles dias, a espera angustiante, finalmente encontrou seu fim. O verbo proclamado assumiu a forma ferida da humanidade para arrancar dali o veneno mortal do pecado e levar sobre si todas as suas reivindicações. A morte forjava sua espada para o ataque ao resplandecente calcanhar do Filho do Homem. Essa ferida antiga, ainda infectada, foi infligida no único que é santo. Mas o pecado despojado de seu poder, por suas mentiras, zombarias, foi derrotado. A escuridão não pode vencer o fogo da coroa da salvação. O Verbo que chamou a vida das profundezas, quebrou a vergonha para sempre. A pedra, de quase 2 toneladas, foi removida da entrada do túmulo. A guarda militar, altamente treinada, foi surpreendida. A mortalha intacta não abrigava mais um corpo. A tumba, no 3º dia, não passava de uma caverna vazia. O Verbo, a vida, o ressurreto, fez nova todas as coisas. O Salvador da humanidade venceu. A luz dissipou as trevas. O segundo Adão venceu a morte. A tumba está vazia e a morte não tem mais poder. O pleno Deus homem venceu. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Eis a nossa Páscoa. Nosso Messias, sem pecado, ainda está vivo. Depois de sua morte na cruz, sobre a colina, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, quitou todas as dívidas na Santa Cruz e conquistou a redenção para aqueles que Ele escolheu. Apenas Jesus teve a força para abrir a porta que estava fechada desde a morte do primeiro homem. Ele encontrou, enfrentou e derrotou o rei da morte. Tudo é diferente agora porque Ele fez isso. Em sua ressurreição, Cristo venceu a morte para podermos participar da justiça que adquiriu com seu sangue para os seus filhos. Venha, veja, Cristo ficou de pé novamente, do estado de humilhação para a exaltação. Ele se levantou de novo. Através da sua ressurreição, Ele venceu a morte, de modo a tornar-nos participantes da justiça conquistada. Ele recebeu o castigo cruel para que nós pudéssemos receber o presente gratuito. Nossos pecados foram a causa da sua morte e a sua ressurreição nos tornou justos aos olhos do Pai. O condenado foi justificado. O Senhor Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou, vive e reina para sempre. Hoje somos conduzidos da tristeza para o júbilo. Hoje experimentamos a alegria do triunfo. Hoje é a primavera das almas. Cristo, como um sol nascente, ressurreto na Páscoa, declarou a morte da morte. Hosana, Cristo vivo está. Ele vem, todos os reis se curvarão. As algemas vão quebrar, de coração vamos cantar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder. Ele luta por nós, todo joelho se dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e os nossos pecados seu sangue lavou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho se dobrará. Preparem o caminho ao Rei.
salvar, veio para nos libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder. Ele luta por nós, todo joelho se dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou.
Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Santo, Santo, Santo. Maravilhosa graça. Amor que não tem fim. Tomou o meu lugar. A minha cruz levou. Era uma manhã como essa. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 28. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas temeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo do Senhor, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais. Eu sei que vocês buscam a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Venham ver onde ele estava. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, que ele vai adiante deles até a Galileia, ali eles o verão. É como eu digo a vocês. E elas se retiraram apressadamente do sepulcro, tomadas de uma grande, imensa alegria. E elas correram para anunciar aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se dele, o abraçaram os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Nós vivemos hoje pela manhã o dia mais importante para a fé cristã. É domingo de Páscoa. E esse dia definitivamente é um dia como nenhum outro. Esse dia é definitivamente um dia como nenhum outro, porque não é um dia qualquer, de tempo determinado por 24 horas, mas é um dia que se inicia na sexta-feira com a cruz e culmina com a manhã deste domingo, diante do túmulo vazio. Nesse intervalo de tempo entre a sexta-feira e o domingo, nós vemos toda a realidade das nossas vidas humanas expostas. Vivemos essa possibilidade entre o vazio de uma sexta-feira da nossa existência e a descoberta da resposta que aquieta a nossa alma aflita, entre a enfermidade do corpo ou da alma e a cura e o restabelecimento da saúde, entre a dor e sofrimento intermináveis e a esperança, entre a morte como realidade última e a vida como um convite permanente e eterno do seu doador. Não sei como você encontra-se nessa manhã, mas eu quero dizer a você a boa notícia que hoje não é sexta-feira, hoje é domingo, é a Páscoa do Senhor.
Estamos aqui para celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E a ressurreição, escreveu Wright, é a notícia que este mundo importa. Importa para Deus, que não só o criou, importa para Deus, que não só nos criou à sua imagem e à sua semelhança, mas importa em todo o seu contexto desta revelação do seu amor por nós. Este momento que celebramos nessa manhã foi desenhado e escrito nos céus desde a eternidade. A ressurreição do Senhor Jesus é a pedra fundamental da fé cristã. É o evento mais estupendo e portentoso de todo o universo. E é nesse momento que toda a obra da salvação ganha sentido. Do contrário, como nos escreveu Paulo, quando o fez aos moradores de Corinto, é vã tanto a nossa fé como a nossa pregação. Por isso, o reverendo John Stott escreveu que o cristianismo é, em sua essência, a religião da ressurreição. O conceito de ressurreição constitui o seu cerne, e remover este conceito é destruir o próprio cristianismo. O nosso convite para você, nesta manhã de Páscoa, neste domingo da ressurreição, é para que você viva e compreenda o significado da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e possa dimensioná-la na prática do seu dia a dia, no seu existir, no seu viver. Guarde isso, escreva isso no seu coração. Ressurreição significa sensação de fascínio, de perplexidade, de surpresa. Eu amo isto. Eu amo viver a vida cristã sendo surpreendido pela proporção e imensidão, plenitude, a abundância do amor de Deus. Eu amo viver este fascínio de um Deus que sempre surpreende, nos deixa perplexo com a imensidão da sua graça. A experiência descrita no texto que lemos do Evangelho de Lucas nos diz: elas ficaram surpreendidas. Elas ficaram tremendo de tão assustadas que ficaram, perplexas, admiradas com tudo aquilo que elas experimentavam. A experiência dos discípulos não foi diferente depois deste episódio. Como Pedro, aquele que o negara e a quem ele recomendara que mandasse-o ir à Galileia, porque ele tinha um encontro marcado com ele, um encontro de um olhar que traduziria toda a imensidão da sua graça e do seu perdão e que restauraria aquele homem. João, o discípulo amado, Tomé, que ao ser informado do que acontecera e de como aquelas mulheres viram o Senhor Jesus ressurreto, disse: eu quero tocar-lhe nas feridas das mãos. E quando o Senhor se coloca diante dele, ele não o faz, mas ele se ajoelha, curva-se diante do Senhor e diz: Senhor meu e Deus meu. Ou quiçá aqueles dois discípulos que, desacossuados, tomados pelo medo, pelo desânimo, tomado pelo sentimento de frustração, desobedecendo ao Senhor, caminharam para fora de Jerusalém em direção à aldeia de Emaús. E Jesus, diz o texto, se aproximou deles. Jesus não apareceu como se for um fantasma, mas ele se aproximou e caminhava com eles. É isto que ele faz, é isto que a experiência e a magnitude da ressurreição traduz a mim e a você que caminhamos esta existência. Ele caminha conosco, ele se aproxima sempre, ele não vem porque ele está, porque ele é o Deus presente, o Deus conosco. Como naquela reunião da casa onde Jesus se colocou entre os seus discípulos, ou quando há aqueles experientes pescadores, ele diz: lancem a rede, e eles pescaram e retiraram das águas uma quantidade imensa de peixes, mostrando a abundância desta presença graciosa do Senhor Jesus nas nossas vidas. Embora nós encontremos referências proféticas sobre o sacrifício de Cristo, embora Jesus mesmo tenha feito aparições ou referência a este fato que ele ressuscitaria, quando aconteceu, ninguém esperava aquilo. Sentiram medo e alegria. Medo é uma reação mais mencionada no contexto da ressurreição. 6 vezes nos 4
evangelhos. Nós temos medo quando somos pegos de surpresa, sem saber o que fazer, quando somos pegos desprevenidos. O que diremos da história recente? Quem esperava sermos tomados por esta pandemia? Mais ainda, quem esperava que ela fosse uma pandemia global, globalizada, a todas as nações, a todos os povos, a todas as gentes, todos vulneráveis, todos expostos à sua falibilidade, finitude, vulnerabilidade, poderosos aos mais simples, os mais abastados, os politicamente mais poderosos dessa terra, economicamente, as nações, os povos, todos pegos desprevenidos e de surpresa. Mas o medo de que fala o texto da Bíblia não é um texto que descreve um medo dos soldados que caíram desmaiados. É um medo que procede daqueles que são surpreendidos com a vida, que é capaz de nos resgatar de nós mesmos e nos colocar na esfera da ação do próprio Deus. A ressurreição é uma operação exclusiva de Deus. Ela consiste no que acontece em nós entre o momento em que nos encontramos com Cristo ressurreto e o momento em que nos sentaremos para a ceia das bodas do Cordeiro. É por causa da ressurreição que podemos andar na presença do Senhor, como cantou o salmista no Salmo 116, nessa terra dos viventes. Se aquilo que Deus tem feito em você não lhe causa fascínio, perplexidade, surpresa, você está se afastando do mover desta obra redentora da ressurreição e do seu valor para o seu crescimento de fé, para a sua formação espiritual, para a plenitude deste relacionamento íntimo com o Senhor. Esse crescimento não é um projeto desenvolvido por conta própria, é o agir de Deus, pelo sacrifício e obra redentora de Cristo, na doce e abundante presença do seu Santo Espírito, Deus que decidiu nos habitar. Mas há um risco para aqueles que creem, porque com o passar do tempo na vida cristã nós vamos perdendo este fascínio, essa perplexidade, essa surpresa, este primeiro amor. O que a ressurreição nos desafia é uma experiência real e concreta com o Cristo ressurreto, e Ele nos prometeu. Nós andaríamos em novidade de vida. Num mundo tão complexo, de desenvolvimento tecnológico tão avançado, parece que desenvolvemos um sentimento de dependência, de especialistas para lidar com cada situação das nossas vidas. Perde-se aquela busca da intimidade com o Senhor, da simplicidade da comunhão, de como fizeram aquelas irmãs quando Jesus os visitara, de sentarem-se aos seus pés, de ouvirem-no, de compartilharem com ele e dele a experiência do viver. Uma experiência real com o Senhor, colocando-se nas suas mãos, nos seus braços. Busque a alegria que esta manhã proclama. Busque ao Senhor. Não abra mão da sua experiência real com o Senhor ressurreto. A ressurreição acontece no meio daqueles que se conhecem pelo nome, como aquelas mulheres que foram ao túmulo naquela manhã, como aqueles discípulos que na percepção de cada um deles, nas características de personalidade de cada um deles foram tomados por esta imensa boa nova. Ele não está aqui, mas ressuscitou como havia dito. Gente que se conhecia pelo nome, não por uma exibição pública diante de multidões, mas eram pessoas confusas, como aqueles discípulos a caminho de Emaús, atordoados, como aquelas mulheres que foram ao túmulo e ficaram perplexas, questionadoras, como Tomé, mas que creem, que estão dispostas a essa relação de intimidade com Deus, que oram porque sabem que os céus nos escutam a voz, que obedecem porque reconhecem que a vontade dele é boa, perfeita e agradável.
Ela nos diz que fazemos parte do projeto do amor de Deus, revelado no amor de Cristo, que na cruz do Calvário pagou a conta dos nossos pecados. Cristo é a vitória da vida sobre a morte. Quando Jesus aparece aos discípulos escondidos em uma casa, com medo dos religiosos, ele os abençoa e os envia e sopra neles o Santo Espírito. E o verbo que João emprega para referir-se a essa ação do Senhor Jesus, soprar o Espírito sobre eles, é o mesmo verbo usado em Gênesis 2, em que Deus sopra no homem após criá-lo e moldá-lo, o fôlego da vida. E é este fôlego da vida que transforma aquele homem em alma vivente. Jesus fez com seus discípulos o mesmo que Deus fez lá no Gênesis. A ressurreição é tão importante para a vida humana quanto a criação foi para aquele barro sem valor, sem forma, que Deus transforma em vida no primeiro homem. Ele é a própria vida. Ele é o fôlego de Deus, o fôlego do Senhor Jesus, o início do que somos e do que nos tornaremos e nos tornamos pelo Espírito Santo de Deus em nós. Eu queria desafiá-lo à experiência de Paulo aos Filipenses, quando ele escreveu de um desejo sincero da sua alma, do seu coração, da sua vida na presença de Deus. Tudo o que eu quero nessa manhã, tudo o que eu quero na minha vida, é conhecer a Cristo e sentir o poder da sua ressurreição. É conhecê-lo cada dia mais proximidade, mais intimidade, mais intensidade, mais compromisso, mais vida. E experimentar o poder deste Cristo ressurreto, que veio para que tivéssemos vida e a tenhamos em abundância. Nós estamos vivendo momentos difíceis no nosso mundo. Momentos de medo, de incertezas, de dor, de fragilidade, como dissemos há pouco, de morte. Hoje, de uma forma especial, nós sentimos como Igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo de Cristo, a dor de nós não podermos nos reunir. O salmista, no Salmo 42, cantou dessa alegria. Ah, que saudade eu tenho de quando subimos juntos à casa do Senhor, a multidão dos que creem, nós louvávamos, adorávamos, cantávamos e nos regozijávamos. Ah, quanta saudade eu tenho disso. Como nessa manhã de Páscoa, de não podermos participar juntos da mesa da comunhão, do partir do pão, que nos lembra o seu corpo, que foi dado por amor de nós, do beber do cálice, que nos lembra o sacrifício do sangue derramado pelo meu e pelo seu pecado. Ah, é tempo de nos entristecermos pela saudade de nos reunirmos, de celebrarmos a presença real dele naquele momento da comunhão. Tempo de nos quebrantarmos, tempos de refletir, tempo de lamentarmos e em lágrimas expormos a nossa tristeza diante do Senhor, por não podermos nos reunir como Assembleia dos Santos. Se assim fomos pelo Senhor impedidos de cearmos juntos, que esse jejum de estarmos juntos, de cearmos juntos, nos leve a uma contrição, a um arrependimento, à renovação dos nossos votos diante do Senhor, ao nosso desejo de sincero, de experimentar o melhor dele na nossa vida e viver em nós o poder da ressurreição que traz vida. O desejo sincero de conhecermos este poder e aí permanecermos reunidos na sua ressurreição. Mesmo que não unidos fisicamente, reunidos fisicamente, unidos na presença do Senhor, vivendo nessa manhã e no nosso caminhar, o poder da ressurreição
e conhecê-lo cada dia mais. Talvez na sua família, no seu grupo de relacionamentos, num dia como esse de Páscoa, onde as famílias reclusas, separadas muitas vezes, os mais idosos dos mais jovens, estamos impedidos de estarmos juntos à mesa. Como também como igreja, na casa do Senhor, ao redor da mesa da comunhão, seja um momento de contrição, seja um momento de proclamação. Aquelas mulheres perplexas, alegres, tomadas de imensa alegria, anunciaram: ele não está morto, mas ressuscitou, como havia dito. A boa notícia é que hoje já não é mais sexta-feira, hoje é domingo. Hoje já não é dia de olhar a morte, mas de celebrar a vida. Se você ainda não conhece esta alegria, e talvez esteja vivendo ainda neste período da sexta-feira que antecede o domingo, este ato entre a dor da morte, das perdas, do vazio e a alegria deste domingo da ressurreição, o nosso convite é para que você também se renda. Curve-se diante do Senhor como fez Tomé e diga-lhe: Senhor meu e Deus meu. Confesse-o como Senhor e Salvador de sua vida e reconheça o sacrifício feito na cruz do Calvário por amor de você. Ele o amou ao ponto de se entregar por você. O maior e mais estupendo evento de toda a história é celebrado neste tempo, a Páscoa do Senhor. Aproprie-se dessa bênção. Viva a intensidade desta vida e desta presença. Uma feliz Páscoa para você. E que Deus o abençoe abundantemente. E traga-lhe esta vida que só nele, por ele e com ele, nós podemos ter. Que Deus assim o abençoe. Vamos orar e agradecer a Deus por este tempo. Pai bendito, obrigado. Obrigado porque imerecidamente o Senhor se entregou por nós. Nós não merecemos. Mas foi ato do teu amor, da soberana vontade do Senhor, que assim o Senhor viesse na forma humilde de uma criança em Belém, mas indo à cruz por nós, obstinadamente nos amando, e ali nos resgatando pelo precioso sangue derramado, que nos purifica e nos lava de todo pecado, que nos faz filhos de Deus, pela salvação e pela graça. Obrigado a Deus, porque nas nossas sextas-feiras, o Senhor está ali conosco. Diferente do sacrifício de Cristo, quando Ele diz: Pai, por que o Senhor me desamparou? Obrigado, porque mesmo nos momentos das nossas dores, o Senhor está presente. Mas necessário fora que o Senhor o deixasse ali por nós na cruz, para que sobre os seus ombros pesasse todo o nosso pecado, e assim pudéssemos ser resgatados, lavados e transformados pelo sangue precioso de Cristo Jesus. E obrigado, porque o túmulo está vazio, e o Senhor é ressurreto, vivo. E com a tua ressurreição, o penhor da nossa ressurreição, com a vida que venceu a morte, a garantia e a certeza da vida e vida em abundância, vida aqui e vida eterna. Porque tragada foi a morte, pela vitória que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, porque temos motivos de celebrar nesta manhã. É a Páscoa do Senhor. Visita cada lar, cada família, cada um de nós que diante do Senhor estamos, e que esta vida seja-nos abundante, como só o Senhor pode nos dar. E que esta graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, penhor da nossa vida e da nossa ressurreição, que o amor de Deus que nos constrange,
que nos deixa perplexos, fascinados e maravilhados. E a doce presença do Espírito Santo, Deus que nos habita, seja derramada sobre o povo de Deus, onde estiver, cerceado de estar juntos, mas contritos na tua presença, quebrantados diante do teu altar. Hoje e para todo sempre. Amém. Cerca de mim, me envolve em seus braços de amor. Amas o pecador, sua luz traz direção. Eterno amor, sempre me alcanças com perdão. Ergo minhas mãos, o Rei está aqui. Olho para Deus, sua graça está aqui. Mortos
Amém.